Uma revisão bibliográfica acompanhada de meta-análise publicada recentemente no periódico Journal of Anxiety Disorders investigou como a ansiedade da morte se relaciona com a qualidade do sono. Para quem não está familiarizado com esse termo, ansiedade de morte é o medo intenso e patológico da própria morte ou da morte de outros. Embora os distúrbios do sono, como insônia, pesadelos e sono fragmentado, sejam amplamente reconhecidos como fatores associados a transtornos mentais, a conexão específica com a ansiedade da morte ainda era pouco compreendida até agora. O estudo analisou 15 pesquisas que abordam a relação entre a ansiedade da morte e diferentes aspectos do sono. A literatura geral já estabelecia que ansiedade e sono se influenciavam mutuamente. A excitação mental causada pela ansiedade pode atrapalhar o sono, enquanto noites mal dormidas aumentam a vulnerabilidade emocional. A ansiedade da morte, embora menos estudada, pode comprometer o sono de formas específicas, como medo de não acordar, pensamentos intrusivos ao deitar-se e pesadelos com conteúdo ameaçador ou relacionado à morte. A revisão identificou que a maioria dos estudos sobre insônia encontrou associação positiva com a ansiedade da morte, e uma intervenção experimental focada em pensamentos sobre a morte conseguiu reduzir os sintomas de insônia. Estudos também relataram que pessoas com maior ansiedade da morte tendem a apresentar pior qualidade subjetiva de sono. Os resultados sobre pesadelos foram mistos. Enquanto alguns estudos não identificaram ligação clara, outros, principalmente com amostras clínicas, apontaram correlação positiva. A ansiedade da morte também foi relacionada a ataques de pânico noturnos e níveis reduzidos de melatonina, hormônio regulador do sono. A meta-análise, realizada com 7 estudos, revelou uma correlação estatisticamente significativa, embora modesta, entre a ansiedade da morte e problemas de sono, sem variações relevantes em função da idade ou do gênero. Limitações importantes foram destacadas. A maioria dos estudos analisados foi transversal, não permitindo conclusões causais. Poucos controlaram a ansiedade geral e as medidas de sono utilizadas foram predominantemente autorrelatadas. Do ponto de vista clínico, os autores sugerem que intervenções voltadas ao sono podem ajudar pacientes com ansiedade da morte e, inversamente, que trabalhar o medo da morte pode beneficiar o sono. Abordagens terapêuticas baseadas em exposição à temática da morte, como algumas variantes da terapia cognitivo-comportamental, mostram-se promissoras nesse sentido.